Muito boa tarde, meus queridos irmãos. Somos gratos a Deus por estarmos juntos mais uma vez para essa nossa transmissão desde Torres Vedras, cá em Portugal. E é uma alegria podermos ser usados por Deus, então, para estarmos a partilhar a sua palavra, para juntos, então, podermos também crescer no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, na ação dele nas nossas vidas. E nós vamos orar, então, agora. Pai amado, muito obrigado, Pai Santo, porque Tu nos dás essa oportunidade de podermos partilhar Tua palavra, de podermos orar também uns pelos outros, ouvirmos louvores, ó Pai, que são entoados ao Senhor. Eu peço que Tu abençoes todos aqueles que estão ligados, ó Deus, nessa transmissão, Pai, que todos sejamos muito abençoados, Pai Santo, por isso, que realmente nós queiramos sempre estar em comunhão com o Senhor e também em comunhão com os irmãos, Pai. Ainda que nesse momento tenhamos algumas privações e cá em Torres Vedras não tenhamos então um local de culto para que possamos nos reunir. Obrigado por esse meio que temos à nossa disposição, mas como temos pedido que Tu realmente nos concedas em breve um local onde possamos cultuar ao Senhor juntos, onde possamos também servir ao Senhor e à comunidade envolvente, Pai. Muito obrigado, enfim, pelas bênçãos que tens nos concedido. Continua a abençoar as nossas vidas e peço especialmente também que Tu abençoes a minha mãe lá no Brasil, enferma, internada nesse momento, sob os cuidados médicos, Pai. Que Tu possa abençoar toda a minha família ali também, Deus, que passa por esse momento, Pai. Eu Te peço tudo isso e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Irmãos, como falei na minha oração, hoje estamos numa expectativa um pouco triste. Minha mãe foi internada ontem e está num quadro bastante grave no hospital, lá em Curitiba, no Brasil, por quem também eu peço a oração dos irmãos, para que o Senhor possa fazer a sua vontade na vida dela, aliviar o sofrimento, enfim, essa tem sido a nossa oração. Vamos louvar o nosso Deus agora então, com algumas músicas que serão então cantadas e teremos a ajuda do Matheus da Mira nesse momento. Louvemos ao Senhor. Boa tarde, queridos irmãos. Boa tarde. Esperamos que todos vocês estejam bem. E vamos agora iniciar esse momento de louvor com uma oração, pedindo que Deus possa conduzir-nos com as músicas que iremos cantar, que possa receber todo o louvor que iremos entoar, toda a glória e honra que iremos prestar, porque só Ele mesmo é digno de todo o louvor que nós possamos entoar ao longo da nossa vida. Então, vamos orar agora pedindo que Ele possa conduzir não só esse momento de louvor, mas também o nosso culto e que Ele possa falar aos nossos corações. Que peçamos isso ao nosso Deus, que possamos ter um encontro com Ele nessa tarde, de modo que tudo que nós iremos cantar e ouvir através da meditação sirva para o nosso crescimento espiritual. Então vamos orar. Ó Deus, muito obrigado, Pai, por tudo que Tu faz em nossas vidas. Obrigado pela Tua provisão, obrigado pelo Teu cuidado. Obrigado, Pai, porque podemos descansar na Tua soberania, Pai, na Tua onisciência, Senhor. E, além disso, nós podemos descansar no Teu cuidado, porque Tu nos amas e Tu cuida-nos, ó Deus, como um pai cuida do seu filho, Pai. É isso que nós somos mesmo, somos Teus filhos. E é tão bom nos sentirmos amados por Ti, Pai, a cada dia, Senhor. Obrigado por isso, Pai. Obrigado também porque nós podemos te cultuar em liberdade, podemos te render todo louvor, ó Pai, da melhor forma que nós podemos, Senhor amado, ainda que nesse momento estejamos ainda a celebrar os nossos cultos online, mas obrigado porque temos esse privilégio, essa possibilidade, Senhor. Recebe o nosso louvor, recebe o nosso culto, Pai, a Tua igreja, Deus, que assim se reúne. Também te pedimos por todas as outras partes desse corpo, ó Deus, espalhadas pelo mundo, que estão a celebrar o culto nesse momento e que irão celebrar, Pai, nos próximos momentos desse dia. Que Tu possas também abençoá-los, ó Pai, e ajudar-nos, ó Deus, a espalhar o Teu Evangelho por esse mundo, Senhor. Dá-nos paixão pelas almas perdidas, ó Deus, e faz-nos, ó Pai, testemunhar o Teu amor onde estamos, sempre de uma maneira fiel e digna, Senhor, de Ti, Senhor. Abençoa-nos, ó Deus, dá-nos mais maturidade cristã, maior crescimento espiritual e que possamos também buscar-Te, ó Deus, cada vez mais, não só
nesse momento de culto aos domingos, mas durante todos os dias das nossas vidas. Estejas conosco, ó Deus, recebe nosso louvor, mais uma vez te pedimos. Em nome de Jesus, amém. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família. Qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração
abençoa meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vendo em amor uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vendo o compromisso, o grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim. Querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Nome santo e venerável é Jesus, o amado teu, Rei dos reis, Senhor eterno, tu amarás no céu. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Oh, que nome tão precioso, pois alegra o coração. Sendo por Jesus aceito, tu verás o seu perdão. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Este nome leva sempre para bem te defender. Ele é arma ao teu alcance quando o mal te parecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Leva tu contigo o nome de Jesus, o Salvador. Este nome dá consolo, seja no lugar que for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Amém, irmãos. Deus abençoe a todos. Graças ao Senhor por esses louvores. Seguimos juntos agora então também com a nossa meditação na Palavra de Deus. E já no domingo passado falamos um pouco sobre família, sobre a importância da família, sobre a forma como Deus criou a família, como Ele quer abençoar a família, que é uma invenção, por assim dizer, não é uma criação dele. A família com bases na Palavra de Deus é sempre uma família muito mais sólida, muito mais firme, muito mais capaz de enfrentar as vicissitudes da vida, muito mais capaz de tomar decisões sábias quando o Espírito Santo atua, enfim, não é? Nos membros da família que já tiveram o seu encontro com o Senhor Jesus Cristo. Nós somos gratos a Deus porque nos deixou a sua palavra, somos gratos ao Espírito Santo de Deus que pode então nos conduzir, nos dirigir nessa importante e difícil tarefa de conduzirmos nossas famílias sempre a olharmos para Jesus
no meio dessa estrada tão sinuosa que tem sido os nossos dias, não é? Nossa sociedade que tenta de todas as formas diminuir a importância do Evangelho, diminuir a importância da própria Bíblia e, com certeza, deixar Deus de lado da sua vida cotidiana. Mas nós fomos chamados pelo Senhor Jesus para sermos discípulos comprometidos com Ele, com a sua palavra, para conduzirmos então as nossas famílias a um bom porto, não é? a uma condição de estabilidade, tudo fruto do nosso compromisso, da nossa comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Eu quero pensar com os irmãos nessa tarde sobre essa ação do Espírito Santo em nós e como ele produz o seu fruto, né? O resultado da ação do Espírito Santo em nós e os seus reflexos então também no nosso relacionamento familiar. É importante que, quando pensamos nisso, temos que nos lembrar que antes da ação do Espírito Santo em produzir o seu fruto, o próprio Espírito Santo já nos levou ao conhecimento e ao reconhecimento de Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Somente a pessoa que já tem Cristo como seu Senhor e Salvador é que pode ter nela, então, o fruto do Espírito, que é o resultado da ação, do trabalho do Espírito Santo na sua vida. Obviamente que nós vamos, então, encontrar esse fruto no meio das famílias onde Cristo já é Senhor de todos, ou que, pelo menos, né, crianças ali estão a ser criadas também nesse ambiente e receberão a sua influência. É óbvio também que numa família onde, por exemplo, só o marido, ou só a mulher, ou só um filho, ou os filhos já são salvos por Jesus Cristo, essas pessoas também podem viver dentro do seu lar e devem, por assim dizer, viver dentro do seu lar o fruto do Espírito, porque dessa forma, não é, vão testemunhar para aqueles que ainda não são crentes, não são salvos por Jesus Cristo, as transformações que o Espírito Santo produz nessa vida. E com certeza isso será ou causará um impacto bastante grande na vida daquele que está a observar e ainda não teve a sua decisão, não tem a sua decisão por Jesus Cristo. É óbvio também, e infelizmente, não é, que na vida de muitas pessoas que já tomaram uma decisão por Jesus Cristo, ainda se sobressaia tanto aquilo que Paulo chama de obras da carne. Então, por que muitas vezes nós encontramos a mentira, a ira, o rancor, o abandono, julgamentos, desavenças, tristezas, desprezo, maledicência, brutalidade, inversão de valores dentro de muitos lares de pessoas que já se identificaram com Jesus Cristo? O motivo disso é que ainda não se permitiu que o Espírito Santo produzisse o seu fruto na vida dessas pessoas. Uma coisa é certa: se nós tivermos o controle da nossa vida, uma vez que já somos discípulos de Jesus Cristo, mas se nós tivermos e mantivermos o controle das nossas vidas, deixando de lado a ação do Espírito Santo, é óbvio que nós produziremos aquilo que nos é normal, que são as obras da carne. Mas se nós, que já somos discípulos de Jesus Cristo, entendermos que quem precisa dominar, quem precisa dirigir as nossas vidas é o Senhor Jesus, ou é o Espírito Santo a agir em nós e produzir o seu fruto, então as coisas vão mudar substancialmente. Então, realmente os nossos relacionamentos serão marcados por aquilo que o apóstolo Paulo descreve como fruto do Espírito Santo. E, consequentemente, nós seremos imensamente abençoados pelo Senhor no nosso convívio familiar. Lembrem-se, o nosso foco aqui é a vida familiar. A família que pode e deve ser aquele ambiente apropriado para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento em todas as áreas da nossa vida. Portanto, é imprescindível que nós, discípulos de Jesus Cristo, entendamos
a importância de nos submetermos à ação do Espírito Santo, para que ele produza em nós, então, o seu fruto, para que esse fruto, então, venha a inundar o nosso relacionamento familiar, tornando-o cada vez melhor. Sim, nosso relacionamento familiar pode ser bom, mas ele ainda pode tornar-se melhor ainda, não é? Pela ação do Espírito Santo. Os irmãos se lembram do que eu falei no domingo passado, que não há família tão boa que não possa melhorar, e não há família tão ruim que não possa piorar, infelizmente. Nós precisamos olhar para a primeira hipótese, não é? Se a minha família é boa, pode melhorar ainda mais com a ação, então, do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo é apresentado, então, em Gálatas capítulo 5, verso 22, e mostra, então, a ação do Espírito Santo na nossa vida, que produzirá aquilo que Jesus chamou lá em João 10,10 de vida abundante, ou em João 7,38 como rios de água viva que vão fluir, então, do nosso interior, do interior dos salvos por Jesus Cristo. E como eu sempre gosto de lembrar, se você que nos assiste ainda não teve a sua decisão por Jesus Cristo, ainda não se reconheceu um pecador que carece da graça de Deus, ainda não confessou os seus pecados e também declarou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, esse é o momento que você possa agora, então, fazer uma oração reconhecendo a Deus que é um pecador, que está distante de Deus, mas que precisa dessa graça salvadora. Então, como lemos em Romanos 10, 9 e 10, se com a tua boca confessares a Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Pois é com o coração que se crê, com a boca se faz confissão e com o coração que se crê para a justiça. A conversão, como nós chamamos, acontece nesse momento. Que Deus então possa abençoar muito a sua vida se ainda não tomou essa decisão. Mas para aqueles que já tomaram então essa decisão, já têm Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, resta saber se realmente têm se submetido à ação do Espírito Santo. E Paulo vai nos mostrar aqui então em Gálatas 5:22 o fruto do Espírito, e nós vemos assim no texto: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando-nos uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Paulo fala anteriormente sobre a obra da carne, ou as obras da carne, não é? São aquelas inclinações que nos levam ao pecado. Então, em contraponto a isso, ele fala agora também sobre o fruto do Espírito. E nós queremos pensar então um pouquinho sobre o fruto do Espírito na família, no nosso relacionamento familiar, como temos falado até agora. Nós podemos encontrar nesse texto uma classificação do Espírito Santo que coloca as 9 qualidades aqui em 3 grupos. Então, o primeiro grupo reúne amor, alegria e paz e retrata o nosso relacionamento com Deus. O Espírito Santo coloca o amor de Deus em nosso coração, a sua alegria e a paz, a sua paz em nossa mente, não é? Essas qualidades permeiam, então, o cristão onde o Espírito Santo está a agir em profundidade. O segundo grupo reúne, então, a paciência, a bondade, e a benignidade ou a ternura, né? E retrata então o nosso relacionamento com outras pessoas. E aqui, como o nosso foco é a família, então marca o nosso relacionamento com os nossos familiares especialmente. Então, são como 3 degraus crescentes em nossa atitude para com os outros. E o terceiro reúne fidelidade, mansidão e domínio próprio e retrata então o nosso relacionamento conosco mesmo, aquilo que nós somos, não é? Sendo características do cristão
equilibrado. É importante dizer que a origem desse fruto, como é o Espírito Santo, então a origem é sobrenatural. Então, ele vai agir em nós, indo além daquilo que já é a nossa capacidade. Eu penso que muitas pessoas têm alguma facilidade em amar. Então, o Espírito Santo vai potencializar isso, vai nos ensinar uma forma muito mais profunda de amor. Muitas pessoas têm uma alegria cativante, quase que natural. Então, o Espírito Santo vai tornar essa alegria ainda muito mais profunda, não é? E vai além das circunstâncias que a pessoa está a viver e assim por diante. A origem, então, é o Espírito Santo, que, como disse, vem muitas vezes potencializar ou ampliar ou aprofundar aquilo que já se encontra em nós e desenvolver aquilo que não se encontra em nós. Nós vamos então agora olhar para cada uma das características aí do fruto e fazermos então essa aplicação no nosso relacionamento familiar. Percebam que a primeira característica que aparece é o amor. Então, com certeza essa deveria ser a principal característica do cristão. Esse deveria ser o principal elemento que devia estar a agir sempre no nosso relacionamento familiar. O Senhor Deus demonstrou por nós um grande amor. O versículo mais conhecido do Evangelho, João 3,16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Deus demonstrou o seu amor, não é? O amor não apenas falado, mas praticado, o amor realizado. E isso precisa estar presente nos nossos relacionamentos. Nós devemos falar que amamos, isso é importante, a verbalização é importante, mas nós devemos principalmente demonstrar que amamos. João, no final de uma de suas cartas, diz que nós não podemos amar só de palavra, mas de obra, por obra e em verdade. Um amor que se manifesta na ação, não é? Os nossos lares precisam disso, nossas famílias precisam disso, nossos cônjuges precisam disso, nossos filhos precisam disso, nossos pais precisam disso. Amor materializado, amor que se torna algo palpável, né? Algo não só audível, mas tangível. Como isso é importante, irmãos, e muitas vezes são pequenas ações que vão fazer tanta diferença na vida daqueles que estão conosco, nos nossos lares, que precisam de uma demonstração de amor. O amor é aquela ação que envolve o outro. É assim que nós nos sentimos quando conhecemos a Jesus Cristo. Nós nos sentimos abraçados pelo Senhor. Nós conhecemos o verdadeiro e profundo amor aí, então, com o Senhor. A palavra nos fala que Deus nos ama de uma maneira muito grande, e isso é tão importante para nós. Portanto, ame, demonstre o seu amor. Permita que o Espírito Santo o ensine a amar cada vez mais profundamente. Não hesite em demonstrar o amor. Ainda que pareça que esse amor não seja correspondido, nós somos ensinados a amar. Amar independente do que vamos receber em troca, porque é assim que Deus nos amou. Não é? Romanos 5 diz que Deus nos amou ainda quando nós éramos pecadores. E esse tipo de amor, essa qualidade de amor que o Espírito Santo produz em nós. Ele é descrito lá em 1 Coríntios capítulo 13, não é? E o amor, então, é maior do que qualquer coisa. Portanto, se você já experimentou o amor de Deus na sua vida, o amor de Jesus na sua vida, permita que o Espírito Santo o ajude a vivenciar esse amor dentro do seu lar. Também o texto nos apresenta outra característica, a segunda característica, que é a alegria, não é? Uma alegria que está acima das circunstâncias. Ela não é uma alegria resultado de alguma coisa boa que nos acontece. Essa alegria todas as pessoas têm. Mas é aquela alegria que vai além do nosso entendimento. Aquela alegria produzida mesmo pelo Espírito Santo, não é?
Há uma menção de Billy Graham, quando escreve o seu livro sobre o Espírito Santo, que ele diz assim, que a alegria é a bandeira que tremula na torre do palácio quando o rei está presente. Ele aplica da seguinte maneira essa frase, não é? Essa descrição. O rei está presente em nossas vidas. O rei Jesus está presente em nossas vidas. Por isso, então, a bandeira que tremula deve ser a alegria. E isso é tão importante, essa vivência da alegria dentro do lar, é tão importante. Nos regozijarmos com as coisas, com as pessoas, termos um sorriso nos lábios, brincarmos muito, isso é tão importante. Nós experimentamos isso no nosso lar, desde quando os nossos filhos eram muito pequenos e eles cresceram assim nesse ambiente. Não que sejamos perfeitos, não é nada disso, mas buscamos isso porque o Espírito Santo é que estava a produzir isso em nós. E certamente que isso nos ajuda imenso na nossa trajetória como família, porque quando o Espírito Santo desenvolve em nós essa alegria, ela é, sem dúvida alguma, uma característica contagiante no meio da família. Né? Então o Espírito Santo pode produzir isso se a sua vida familiar é por algum motivo triste, ou sem brilho, sem cor. Busque de Deus isso. Peça que o Espírito Santo produza no vosso meio a alegria dele, não é? Que não está ligada a ganhar ou alcançar alguma coisa, mas simplesmente porque o Espírito Santo nos dá essa alegria que realmente vai além do nosso entendimento. Mas também a terceira característica é a paz. E vejam, essas três primeiras características estão na nossa ligação direta com Deus, com a ação de Deus, ou com o nosso relacionamento com Deus. Porque aprendemos a amar com Deus, nós temos a alegria de pertencermos a Ele, e nós recebemos dele também a paz, aquilo que deixa o nosso coração tranquilo, aquilo que nos deixa em estado de contentamento. É a paz que o Espírito Santo produz em nós. A ideia de satisfação, descanso, segurança e tranquilidade, mesmo no momento de preocupação, mesmo no momento como lemos no Salmo 23, mesmo no momento do vale da sombra da morte, mas nós podemos desfrutar da paz que o Espírito Santo produz em nós. E para se ter essa paz que vem de Deus, que é obra do Espírito Santo, é preciso primeiro ter a paz com Deus. E como é que se alcança a paz com Deus? Romanos 5:1, justificados, pois, pela fé, temos paz para com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo vai, então, fazer com que essa paz que já nos alcançou por meio de Jesus Cristo nos preencha. E uma pessoa em paz é uma pessoa pacificadora. Certamente que uma pessoa que tem a paz de Cristo e que tem estado a ser cheia da paz do Espírito Santo, ela não será uma pessoa beligerante. Ela não será uma pessoa promotora de desavenças. Ela não será uma pessoa promotora de discussões, uma pessoa que abala a paz, mas alguém que é promotora de paz. E como é bom nós podermos viver num ambiente permeado pela paz que o Espírito Santo produz na vida das pessoas que estão no mesmo lar. Como é importante. Como é importante também nós, não é? Sermos agentes de reconciliação. Porque em alguns momentos o relacionamento poderá ser abalado por alguma coisa. Mas como agentes de reconciliação, portadores da paz de Cristo, nós podemos ser promotores dessa paz no nosso ambiente familiar. Então, precisamos pensar nisso. Isso tem acontecido no seu lar, isso tem acontecido na sua vida. Se não, é o momento de clamar ao Senhor para que o Espírito produza a paz no seu coração. Na sequência, nós encontramos também a outra característica, que é a paciência, ou em algumas versões, a longanimidade. Literalmente significa ficar longe da ira, ficar longe
da ira, é a capacidade de suportar, de ter paciência. E a paciência ou a longanimidade é provada na tribulação. Eu ouso dizer que esse é um elemento escasso na vida de muitas famílias. Essa característica, mesmo em se tratando de lares de cristãos convertidos a Jesus Cristo, discípulos de Jesus Cristo, infelizmente muitas vezes é uma característica em falta em muitos lares. Não sei precisar o porquê, claro, eu sei que o motivo subjacente é a falta da ação do Espírito Santo, mas um motivo corolário pode ser aí a pressa, as tantas ocupações, a velocidade do pensamento, as questões que envolvem a família, na questão financeira e outras mais, me parece que gera uma falta de paciência patológica dentro das famílias. As pessoas não são longânimas umas com as outras. Curiosamente, às vezes com pessoas de fora da família até que são, mas quando se trata do relacionamento intrafamiliar, me parece que isso desaparece. E não é assim que deve acontecer. Muito pelo contrário, se temos o Espírito Santo em nós, precisamos pedir, clamar, para que Ele desenvolva em nós a paciência, tão importante nos relacionamentos, especialmente nos relacionamentos familiares. E é Ele que nos concede isso. Muitas pessoas não têm a mínima paciência com nada, mas quando conhecem a Jesus Cristo, quando recebem em si o Espírito Santo e a ação do Espírito Santo, vão ver o milagre acontecer. O Espírito Santo produzindo a paciência. Eu me lembro sempre do apóstolo João, que num dado momento é chamado por Jesus de Boanerges, que é filho do trovão. Quando ele olha para aquela cidade que não quis receber Jesus, ele diz então: Senhor, manda fogo do céu e consuma todos eles. Uma pessoa extremamente sem paciência com ninguém, mas que nas suas cartas se apresenta como o apóstolo do amor. Amados, amai-vos uns aos outros, chamando os irmãos de filhinhos. Uma pessoa longânima, paciente, porque o Espírito Santo agiu nele, não é? Também a amabilidade, outra característica tão importante que o Espírito produz em nós, né? Em algumas versões também chamada de benignidade, que significa ternura, delicadeza e docilidade. É saber falar com amabilidade. Também tão em falta em muitos lares. É tão triste quando vejo maridos tratarem as suas esposas de maneira áspera na frente dos outros. É tão triste quando as conversas são uma distratação, não sei se essa palavra existe, mas enfim, a se distratarem uns aos outros diante das pessoas. Falta de benignidade, falta de amabilidade, muitas vezes com os próprios filhos também. Isso vai sempre gerar uma reação na mesma medida, não é? Um efeito contrário que vem também será na mesma medida. Mas quando o Espírito nos dá, desenvolve em nós essa benignidade, essa amabilidade, a ternura tende a se instalar nos nossos relacionamentos. E com certeza você mesmo pode pensar que a diferença é mesmo muito melhor, muito boa, muito mais agradável, um lar onde há a benignidade, onde há a ternura, do que um lar onde há sempre os atritos, as palavras mal colocadas, as respostas abruptas, as respostas ásperas. O lar precisa ser um ambiente acolhedor, agradável para quem vive nele. E é tão importante que o Espírito Santo produza nas nossas vidas isso também. Depois também vem a bondade, outra característica, que é ser dirigido pelo que é bom.
é gostar de ser bom, é praticar a bondade com os outros, é ensinar a bondade aos nossos filhos. Não é? Nós vivemos um mundo de tanto egoísmo e ser bom para com os outros é uma virtude. Virtude que é ensinada a nós pelo Espírito Santo. Virtude que foi praticada por Jesus Cristo o tempo todo. Jesus Cristo sempre foi bom para com os outros. E nós precisamos também aprender isso e viver isso, né? Especialmente dentro do nosso convívio familiar. A bondade aqui, né? Desejar o que é bom, ser dirigido pelo que é bom. E essa característica também vai ser sempre acompanhada de paciência e delicadeza, porque eu preciso ter esse olhar terno em relação ao outro e ao seu sofrimento para ser bom para com ele, para de alguma forma atendê-lo naquilo que ele precisa. E essa também é uma outra característica. E as 3 últimas características, então, dizem respeito à minha pessoa. Então, fidelidade. Apesar de originalmente ser usada a mesma palavra para fé, não é? Pistis no grego, não se refere à fé que tenho em Deus, mas sim a segurança que eu transmito sobre a minha pessoa. É ter lealdade para com os outros, é ser responsável e honesto. Aqui entra também o modo como tratamos a reputação das outras pessoas, né? Como nos referimos a elas quando elas não estão presentes. A forma como eu me apresento, a forma como eu vivo, enfim, a minha vida de discípulo deve ser marcada por essa fidelidade. Eu preciso ser uma pessoa fiável. Aquilo que eu sou na minha casa, no meu lar, eu sou em qualquer lugar. Aquilo que eu sou na igreja, eu também sou em casa. Aquilo que eu sou na igreja, eu também sou no trabalho. Eu também sou na rua, também sou na vizinhança. A fidelidade aqui diz respeito à minha autenticidade. Eu sou o que sou. E o que eu sou? Eu sou um discípulo de Jesus Cristo, em quem o Espírito Santo está a trabalhar para transformar para melhor a cada dia. Eu não sou algo pronto, acabado. Eu estou em processo. Mas num processo que está a acontecer dia após dia. E nesse processo também está a minha fidelidade. Ou o fato de que eu sou uma pessoa fiável, que tem um compromisso com Jesus e que tem um compromisso também com a família e que assume esse compromisso de viver uma vida reta diante de Deus e dos homens. Ser, portanto, fiável. A fidelidade aqui, então, também obra do Espírito Santo. Como é importante que desde cedo nossos filhos aprendam isso. E não apenas aprendam com os textos bíblicos que lemos para eles, com as experiências que contamos para eles, mas com o que eles veem nas nossas vidas. Aquilo que eles veem em nós fala muito alto, marca mesmo, né? É por isso que se diz que o exemplo arrasta. Aquilo que eles veem que os pais fazem é aquilo que eles também farão. Por isso, precisamos pedir ao Espírito de Deus que produza em nós essa fidelidade dia após dia, não é? Também a mansidão, ser humilde, ser manso, né? Ser brando, suave com os outros, tratável. Uma pessoa mansa é uma pessoa que é tratável, é uma pessoa que é previsível. Vejam como é difícil muitas vezes lidarmos com pessoas que são imprevisíveis. Nunca se sabe se vão explodir na primeira meia hora de conversa ou no primeiro minuto de conversa. Então, pessoas que são previsíveis são pessoas mansas. Tem aquele comportamento homogêneo, não é? São como rios profundos, cuja corrente superior é bastante calma. Tem a profundidade em si, mas por cima é calmo, é tranquilo.
isso gera também segurança naqueles que estão conosco, não é? Quem produz isso em nós? O Espírito Santo de Deus. Jesus tinha essa característica da mansidão. Mesmo ali no momento da sua prisão, no momento do seu julgamento, ele se manteve manso. Porque certamente estava ali seguro de si, não é? Uma pessoa mansa, então, como eu falei, mas eu repito, transmite essa segurança. E para finalizar, o domínio próprio, que é um senhorio forte e pesado sobre o eu. O domínio próprio aqui também pode ser chamado de autocontrolo, mas é o autocontrolo dado a nós pelo Espírito Santo. Para muitas pessoas é muito difícil, mas o Espírito Santo, então, pode produzir isso. É o oposto de ser explosivo. É saber frear os impulsos, ter autocontrole em todas as situações. É fácil? Não é nada fácil. É por isso que é de origem sobrenatural. É por isso que é o Espírito Santo que vai fazer isso quando nós clamarmos a Ele, quando nós reconhecemos, Senhor, não tenho essa capacidade, mas preciso ter. É obra tua na minha vida. E Ele então vem e realiza isso, e faz isso. Né? Há um versículo lá em Provérbios 25, 28, que diz assim: como a cidade com os muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. A cidade com os muros derrubados é uma cidade exposta, sem proteção. O autocontrole também nos protege muitas vezes, né? Mas, como eu disse, repito, é coisa que o Espírito Santo vai produzir em nós. Portanto, meu querido, reflita sobre isso. O que é que já acontece, o que é que você já tem como fruto do Espírito e o que é que ainda não tem, que faz falta, que realmente traz prejuízos para a família. É hora então de clamar ao Senhor para que isso aconteça. É importante que nós, no nosso relacionamento familiar, elenquemos aquilo que está em falta, eu digo, da nossa pessoa. Não olhar os erros ou as faltas dos outros, mas os meus. E refletir sobre isso, entender a importância e crer que realmente o Espírito Santo de Deus pode produzir esses resultados em nós. Lembre-se, fruto é resultado do trabalho. Não é algo que se recebe tudo junto, tudo pronto, mas é algo que o Espírito vai desenvolvendo em nós, dia após dia, conforme nós entendemos a importância, a necessidade e a falta. Para tanto que Deus possa abençoar muito a sua vida, que Deus possa abençoar muito a sua família, e que entre vocês possa aparecer sempre o fruto do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, muito obrigado por essa reflexão que podemos fazer. Muito obrigado, Senhor Deus, por essa ajuda tão grande que nós recebemos do Senhor, que é a ação do Espírito Santo em nós, para que nossos relacionamentos sejam melhores a cada dia, Pai. Que Tu realmente possas completar a Tua obra nas nossas vidas, que Tu possas abençoar nossas famílias dia após dia, que o ambiente em que nós vivemos como família seja cada vez melhor, cada vez mais acolhedor, que as famílias que têm os seus filhos em formação possam realmente entender a importância de serem dirigidas pelo Espírito Santo. Abençoa, Pai, em nome de Jesus. Que os casais também reconheçam a sua necessidade de uma intervenção divina para que o relacionamento seja cada vez melhor, cada vez mais profundo. Ó Pai, em nome de Jesus, atua, fortaleça as famílias, desenvolva as famílias, fortaleça os relacionamentos dos casais, que são a base das famílias, para que busquem o Senhor, para que se submetam à ação do Espírito Santo, para que reconheçam aquilo que ainda está a faltar, ó Deus, para que o Espírito Santo então possa atuar nessas vidas, Pai, em nome de Jesus. Eu te agradeço por tudo que o Senhor já tem feito por nós, em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai.
Muito obrigado, meus queridos. Que Deus abençoe a vida de cada um, a vida de cada família e que sim, que elas possam viver o fruto do Espírito Santo no lar. Essa é a nossa oração, nosso desejo em nome de Jesus. Amém.